Olá, a aula de hoje trata também do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, dessa vez falando sobre os 3 estádios da existência que ele concebe como possibilidades desse ser estar no mundo e fazer escolhas. Para Kierkegaard, o indivíduo existencial deve fazer uma escolha de determinada forma de existência. E essa escolha pode estar pautada no modo estético, ético ou religioso. E ele chama esses modos de estádios, modos de ser. Então, os estádios não necessariamente são sucessivos no tempo, nem mutuamente excludentes. Para Kierkegaard, uma vez que ele concebe que esse humano é contradição, ele pode ao mesmo tempo vivenciar experiências do estádio estético e do estádio ético e assim ir intercambiando esses modos de ser. O indivíduo, para assumir a própria existência, precisa tomar decisões e posicionar-se mediante a vida. E essas decisões podem seguir modelos, né? O modelo estético, ético e religioso que nós vamos ver em seguida. Essa decisão pela própria existência pode ser vivida de forma progressiva, de acordo com os estádios, mas não necessariamente progressiva. Às vezes você pode dar um salto nos estádios da existência, ou você pode permanecer sempre no mesmo estádio, ou você pode misturar os dois, quem sabe até os 3 estádios. Ele compreende o estádio estético como o modo de ser e de fazer escolhas em que esse humano se abandona às sensações imediatas. Esse humano não elabora ideais quando vive no estádio estético. Ele busca prazer imediato. Ele confere muito maior importância à possibilidade de realização do que à própria realização. Vive a partir das expectativas, o que ele projeta que acontecerá. Quando acontece, perde a graça, nesse sentido. Esse humano abandona-se à sensualidade como Dom Juan, e aqui o Søren Kierkegaard exemplifica, né, um modelo, um personagem que tipifica o estádio estético, Dom Juan, que ele vive sempre na expectativa da conquista. Uma vez conquistada uma mulher, não tem graça permanecer com ela, porque a conquista, a busca é que é a sensação predominante, não o usufruto, né? Kierkegaard também diz que no estádio estético, esse humano é corroído pela dúvida, e aí ele também traz um personagem da literatura, o Fausto, né? Nós temos, por exemplo, o Fausto de Goethe, temos o Fausto de Thomas Mann, são 2 escritores alemães, né, que de alguma maneira recontam esse mito do Fausto, que é o homem que entrega ou vende a sua alma ao diabo, perde a sua possibilidade de viver uma vida eterna em função de usufruir a vida presente e material com todas as suas gratificações imediatas. Mas a dúvida do Fausto é a dúvida: será que essa foi a escolha correta? Será que essa troca é uma troca que vale a pena? Bem, mais algumas características aí do estádio estético. Essa pessoa é assaltada pelo desespero, mas muitas vezes ela vive esse desespero como inconsciência, mas o desespero de vez em quando, sei lá, emerge do subterrâneo e vem te assombrar. Depois esse desespero some de novo, porque você vive uma vida de tanta gratificação que você tenta encobrir o desespero, né? Mas ele de vez em quando reaparece. No estádio estético, o homem é sempre arrebatado pelas forças exteriores, ou seja, ele é chamado a realizar coisas que aparecem, que são vistas como apreciáveis, ele não faz escolhas a partir de si mesmo, de seus próprios valores. Ele acaba sendo um joguete dos próprios impulsos, porque ele precisa a todo tempo realizar os impulsos e buscar o prazer que esses impulsos podem oferecer. O hedonismo é imperante e esse hedonismo, né, que é a busca do prazer, ele pode ser alternado com momentos de tristeza profunda, de momentos de autoconsciência que rapidamente serão
anestesiados ou serão não vistos, né? Serão colocados no subterrâneo, como eu usei metaforicamente falando. Bom, nesse estágio a vida não tem o sentido, usando essa palavra sentido como um ideal, uma realização, né? Um sentido de realização. A pessoa não elabora ideais, ela simplesmente vai sendo levada pelo vento, né? Essas são as características do estágio estético. E às vezes nós vivemos algumas dessas características, ou às vezes vivemos todas elas, e na compreensão de Kierkegaard, o homem que vive nesse estágio, ele está vivendo de maneira muito próxima, equivalente ao modo animal de ser, e está acionando pouco as suas possibilidades espirituais. Mas existe também o estágio ético, que seria o modo de ser em que o humano se submete à lei e à moral e opta por si mesmo, no sentido de ser aquele humano que se conduz corretamente diante da lei, da sociedade e dos seus pares. É um modo de vida do indivíduo que é correto, por exemplo, com a família, que é trabalhador. Trata-se do indivíduo que ordena sua vida em função do cumprimento do dever. Então, ele tem um ideal, ele estabelece um ideal. Qual é esse ideal? Cumprir o dever. Para o Kierkegaard, o estágio ético é uma forma de preparação para o lançamento no estágio religioso, que nós vamos falar adiante. No estágio ético, existe um reconhecimento de culpa perante si mesmo, existe um reconhecimento de dependência espiritual. É preciso, como se a pessoa fosse capaz de pensar: eu preciso acionar algum poder que me socorra da minha própria incapacidade de atender essa lei. Então, existe essa consciência do espiritual, né? Do socorro espiritual, digamos assim. Existe o reconhecimento da responsabilidade do mundo interior para com o mundo exterior, né? Então, eu tenho meus impulsos, meus desejos, mas eu tenho responsabilidade de conduzi-los a partir desse mundo exterior, das outras pessoas, não ferir as outras pessoas para atender a mim mesmo e pensamentos assim. Nessa conciliação entre o eu e o mundo e o bem comum, geralmente o bem comum sai ganhando. Então, existe uma subordinação das inclinações pessoais ao bem comum. Então, essa pessoa é uma pessoa mais abnegada, é uma pessoa que a gente poderia chamar de altruísta, né? Que abre mão de si mesmo em favor do outro, ou em favor das exigências sociais e morais. E permanece um conflito. Kierkegaard propõe que no estágio ético permanece o conflito entre a universalidade e a interioridade. Então, eu preciso atender a esse mundo social, que é o mundo da universalidade, em que todos precisam se conduzir de uma maneira equivalente, equitativa, para o bem comum. Mas existe uma interioridade que clama por ser realizada, e esse conflito se mantém, permanece. Aí o último estágio, e é o que o Kierkegaard considera como o estágio onde o humano se realiza plenamente como humano, é o que ele chama de estágio religioso. E aqui eu quero fazer uma observação, que para Kierkegaard, estágio religioso não significa seguir uma religião ou cumprir normas e dogmas propostos por uma religião. Para Kierkegaard, estágio religioso é um estágio de lançamento para o absoluto, e ele coloca em maiúsculas esse absoluto, que aí nós vamos entender cada um ao seu modo o que seria esse absoluto, mas com certeza é algo maior do que eu mesma, humana. Então, esse estágio religioso vai além do estágio ético e é o ponto mais alto a que o humano pode chegar. Então, o ser humano, ele se realiza no estágio religioso. É o estágio onde se efetiva a realização do indivíduo. Nesse estágio, presta-se contas a Deus e não aos homens. Aqui também recordando que Kierkegaard, além de filósofo, era teólogo, e era teólogo cristão. Então, ele identifica um Deus que é o Deus cristão. Às vezes ele chama de absoluto, né? Quando ele chama de absoluto, eu acredito que nós podemos pensar em outras concepções de Deus que não a concepção do cristianismo.
Ainda, o estágio religioso suspende o estágio ético quando o indivíduo estiver diante de uma escolha que implique em finalidade maior. Então, quando a pessoa está no estágio religioso e ela precisa fazer uma escolha, essa escolha vai ser intermediada pela sua relação com o absoluto e não para contentar ou atender às exigências aí de um mundo social. O exemplo que Kierkegaard oferece é o exemplo de Abraão. Tem um livro em que Kierkegaard só discorre sobre a história de Abraão, que é o livro Temor e Tremor. E ele propõe que Abraão é aquela personalidade, aquele sujeito que aceita sacrificar seu filho para que se cumpra a promessa da divindade na qual ele acredita. Então ele suspende a regra imediata, que é não sacrificar o filho, em prol de uma relação com o absoluto em que ele tem inteira fé de que as coisas transcorrerão de uma maneira que será boa ou para produzir vida e para se realizar a promessa que ele tinha recebido antes, né? Então ele confia plenamente nesse absoluto. Como no caso de Abraão, depois de romper radicalmente com o mundo, esse humano que tem fé, ele se volta novamente para o mundo, né? Então, o Kierkegaard constrói essa compreensão. Primeiro, eu faço essa ruptura com o mundo, no sentido de não seguir as exigências do mundo, nem as exigências éticas, porque existe uma ética acima que está ligada ao absoluto. Mas uma vez atendida essa ética que está ligada ao absoluto, eu presto contas a Deus e não aos homens, uma vez realizada essa ética do absoluto, esse humano ele pode novamente estar inserido no mundo e viver em paz com esse mundo, inclusive usufruir as experiências de sua existência no mundo. Então a fé é esse paradoxo, segundo o qual o indivíduo se coloca acima do geral e, no entanto, no fim das contas, ele não fere esse geral, né? Essa é a proposição, né? O Kierkegaard não propõe que esse estágio religioso seria a suspensão de todas as regras para você viver somente aquilo que você considera como justo a partir da sua concepção de Deus. Não, esse humano no estágio religioso, ele volta para esse mundo de convívio com o outro de maneira a não ferir e não se coloca de uma maneira superior ao outro. A única superioridade, entre aspas, né, é essa relação com Deus. As escolhas são pautadas na relação com o absoluto e não na relação com o outro, né? Crendo que esse absoluto é tal como a proposição do Deus cristão, que é um absoluto que busca o bem da humanidade, né? Partindo dessa pressuposição aí. No estágio religioso, o indivíduo entra em relacionamento pessoal com esse absoluto e ele se justifica de maneira instantânea a partir de suas ações. Então, esse humano que vive no estágio religioso, ele não se curou das suas vulnerabilidades, ele continua sendo mortal, ele continua sendo falível, ele continua sentindo dor, sentindo dúvida. Contudo, ele está justificado mediante a sua própria falibilidade, uma vez que ele está intermediado por essa relação com o absoluto, né? Então, existe uma justificação individual, imediata e instantânea. E Deus é a regra do indivíduo, né? Então, ele é pautado na ideia do Deus cristão, que é esse Deus que pensa no bem comum, no amor ao próximo e tudo mais. Nesse estágio religioso, esse humano se relaciona com Deus, se relaciona consigo mesmo e se relaciona com o outro, né? Então, essa é a conclusão aí do Kierkegaard. E para que isso serve para nós da psicologia, né? Nós podemos pensar que esse humano, quando vive no estágio estético, como é que ele faz escolhas em relação à sua angústia e desespero? Provavelmente ele vai encobri-los. Quando ele vive no estágio ético, como ele se relaciona com a sua angústia, desespero, com a sua finitude? Provavelmente ele vai carregar um peso de culpa enorme. Quando esse humano chega no estágio religioso, como ele vai se deparar e se relacionar com a sua angústia e o seu desespero e a sua finitude? Aí talvez seja o que o Kierkegaard chama de síntese
ele vai realizar essa síntese e vai viver de uma maneira mais inteira, mais realizada. Enfim, é isso que o Kierkegaard propõe, que nós da psicologia existencial nos apropriamos, né? Psicologia fenomenológica existencial traz Kierkegaard de volta para essas reflexões aí em consultório, não de maneira teórica, claro, mas pensando na singularidade da vida de cada um. É isso, ficamos por aqui, até a próxima aula.